10, 5 anos desenvolvendo uma pesquisa com xadrez, né? Então, trazer uma síntese aí para vocês, porque conhecer pesquisas, né, para quem vai desenvolver uma pesquisa sobre xadrez, então conhecer pesquisas de xadrez é bastante importante, né? Principalmente a metodologia, que tipo de metodologia utilizou, tipo de sujeitos, né? Como é que selecionou, como é que foi a análise dos dados. Então, trouxe aqui para vocês uma síntese da minha pesquisa de doutorado. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Então, vejam, o título da pesquisa, Raciocínio Lógico e Jogo de Xadrez em Busca de Relações, né? Por que esse título, né? Por que essa temática, né? Eu sempre quis estudar um pouco mais a fundo a relação entre o xadrez e o pensamento lógico, né? Tem uma frase do Milor, do escritor Milor Fernandes, que ele diz assim: o xadrez desenvolve a inteligência para se jogar xadrez. E essa frase sempre me incomodou um pouco. Eu sempre imaginei que o xadrez deveria desenvolver alguma habilidade e competência que não ficasse restrito somente à prática do xadrez. Então, me propus a desenvolver esse estudo, né, buscando identificar se há uma correlação entre o pensamento lógico, entre o raciocínio lógico e o jogo de xadrez, né? A hipótese de pesquisa, né? Toda pesquisa científica, né, a gente tem que formular uma hipótese essa que, ao final do estudo, se vai dizer se ela foi confirmada ou não, né? Então, a minha hipótese para esse estudo foi que os participantes classificados como avançados no xadrez, ou seja, os melhores jogadores de xadrez desse grupo de 30 enxadristas que eu trabalhei, se eles têm um desempenho melhor na escala de desenvolvimento do pensamento lógico. EDPL é uma escala baseada na teoria de Jean Piaget. Ela foi desenvolvida por um francês chamado François Longeau, e é uma escala bastante interessante. Ela quantifica o desempenho do pensamento lógico do participante. Tem uma série de provas, né? Depois eu vou dar mais alguns detalhes para vocês um pouquinho mais para frente. Então, a hipótese de pesquisa é: será que os melhores jogadores de xadrez, quando submetidos a essa escala de desenvolvimento do pensamento lógico, será que eles obtêm também os scores mais altos nessa escala? Né? A minha hipótese era que sim, né? Quando formulei essa pergunta, mas tinha que testar isso para ver se de fato isso acontecia na prática, né? Com objetivos da pesquisa, né, com o objetivo geral, eu coloquei verificar, então, se há uma correlação positiva entre o desempenho no jogo de xadrez e o desempenho nessa escala de desenvolvimento do pensamento lógico, né? Então, veja que é uma pesquisa correlacional. Perceber se duas variáveis estão correlacionadas. E se tem uma correlação positiva, à medida que uma variável, o desempenho numa sobe, se a outra sobe também, né? Então, foi o objetivo geral da pesquisa. Para atingir esse objetivo geral, alguns objetivos particulares, específicos, né, foram postulados. Caracterizar e comparar os grupos de xadrez. Eu trabalhei com 3 grupos de 10 alunos cada um grupo básico, né, que tinha conhecimento básico do xadrez, um grupo intermediário e um grupo avançado, né? Então, esse foi um ponto que eu tive que fazer. Depois eu vou explicar como que eu caracterizei esses participantes. Identificar, naturalmente, quais provas da escala de desenvolvimento do pensamento lógico os participantes apresentaram o melhor resultado, né? Isso na análise da pesquisa eu destrinchei um pouco. Verificar também se o desempenho enxadrístico dos participantes avançados, por meio de um torneio de xadrez, se ele era previsto pela escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Então, por exemplo, os 10 participantes, os 10 melhores jogadores de xadrez dos 30, né? Esses 10 foram submetidos a um torneio Turing, um contra todos. E será que o jogador que teve melhor desempenho nessa escala, sei lá, o que somou 28 pontos, por exemplo, que é o máximo, será que ele ficou em primeiro lugar no torneio? Será que o jogador que teve o pior desempenho na escala, né, ficou em 10º, será que ele ficou em 10º também no torneio? Isso era uma questão que me intrigava, para ver se dava para estabelecer alguma correlação aí também.
E, por último, verificar se existe uma diferença entre sexo, idade, série na EDPL. Será que os meninos iam melhor ou as meninas iam melhor, né, com relação à idade, né? Dos participantes, tinha alguma idade que se sobressaía em relação aos outros? E também série, porque eu trabalhei com o ensino médio, trabalhei com os 3 anos do ensino médio. Por que o ensino médio? Porque o pensamento formal estudado por Jean Piaget, que me parece é o que está mais presente no jogo de xadrez, quando você estuda as características do pensamento formal, você vê que parece que quem joga bem xadrez apresenta essas características. Então, evidentemente, esse pensamento formal ele aparece por volta da adolescência ou a partir da adolescência. Então, eu teria que trabalhar com um grupo de sujeitos mais ou menos nessa faixa etária. E também eu queria aplicar uma prova do PISA, aquele Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, uma prova de raciocínio lógico, que a gente acabou descartando, né? Não utilizamos isso, acabamos não levando adiante, ia dar bastante trabalho e achamos que não ia acrescentar muita coisa na pesquisa. Então, esses são os objetivos específicos, né? Vamos para a parte da seleção dos participantes. Então, a seleção dos participantes, né, primeiro 3 grupos, né? O grupo dos básicos, né, intermediários e avançados. Eu contei com a participação do professor de xadrez da escola, que a pesquisa foi realizada numa escola pública, estadual, né? E tinha um professor de xadrez voluntário, né? Fazia um trabalho voluntário na escola. Esse professor de xadrez, então, me auxiliou, ele conhecia bem os jogadores, me auxiliou na seleção dos 3 grupos. E o critério rating também foi utilizado no grupo de jogadores avançados, para aqueles que tinham, naturalmente, seja um rating municipal, um rating de clube, ou rating estadual, ou mesmo rating FIDE, né, se fosse o caso. Então, pensando em 30 participantes, 10 compuseram o grupo básico, 10 o grupo de intermediários e 10 o grupo de avançados. Adianto já para vocês que isso aqui já é um problema. Você diferenciar jogadores em níveis assim, se você não tem uma métrica eficiente, geralmente é problemático. Eu participei de uma pesquisa de doutorado essa semana, participei como banca, e encontrei exatamente isso. O aluno lá de doutorado fez uma seleção dos participantes e, na verdade, o critério que ele acabou utilizando não diferenciou muito bem os jogadores. Comigo, eu tive esse problema no grupo de jogadores básicos e intermediários. Um pouquinho mais adiante, eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui vocês podem ver 3 tabelas, né, que apresentam os participantes quanto ao sexo, né? Vejo que a maioria eram meninos, né, sexo masculino, 19 participantes. Com relação à idade, né, entre 14 e 18 anos, sendo um predomínio ali para a faixa etária de 15 anos, e quanto à escolaridade, né, 1º, 2º e 3º ano, sendo que o número maior de participantes foi do 1º ano do ensino médio. Quais instrumentos eu utilizei para coleta de dados? Isso é muito importante numa pesquisa, você ter bem claro um instrumento ou mais de um instrumento, eu utilizei 3 instrumentos, mas para coletar os dados, né? Naturalmente, a escala de desenvolvimento do pensamento lógico foi o instrumento principal, porque essa escala me permitiu submeter os 30 participantes às diversas provas que compõem essa escala e quantificar, transformar esse desempenho num número. Isso era algo que importante para mim. Essa escala, como disse para vocês, foi desenvolvida por esse francês François Longeau, baseada na teoria de Jean Piaget. E o primeiro problema que eu encontrei é que essa escala não tem para vender. Então, não achei escala em lugar nenhum, não tinha no Brasil. Aí eu tive que ir à USP, à Universidade de São Paulo, né, conversar com o professor Lino de Macedo, que é uma das maiores autoridades em jogos educacionais. O professor Lino tinha usado essa escala para a tese de livre docência dele na USP. E aí ele me recebeu lá na USP, me explicou o funcionamento da escala, permitiu que eu tirasse fotos, né, para fazer a escala, tive que mandar fazer aqui em Curitiba, né, para ter o instrumento de coleta de dados.
E depois acabei doando essa escala para esses materiais para a Universidade Federal do Paraná aqui, com uma contribuição, né, para o laboratório de psicologia deles. Partidas contra o Fritz, né, foi muito importante para caracterizar os participantes, né? E então cada participante, os 30, né, participantes jogaram uma partida contra o Fritz, né? E eles tinham que, o protocolo que eu adotei foi o seguinte: eles faziam uma jogada e justificavam a jogada verbalmente. Pensavam em voz alta, como se diz, né? Então, eu perguntava, por que fez esse lance? Eles verbalizavam. Eu estava com uma câmera filmando tudo, né? E depois eu transcrevi essas falas dos sujeitos. Isso está no segundo volume da minha tese. Depois, quem quiser acompanhar isso, pode acompanhar tranquilamente. E o torneio, como disse para vocês, fazer um torneio entre os participantes avançados. Por que só entre os avançados? Porque entre os avançados, o pensamento formal, como hipótese minha de pesquisa, ele deveria estar presente. Então, fizemos um torneio, um Turing ali, contra os participantes, um contra todos. Esse quadro aqui, vocês podem ver como é a escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Então, o que vocês têm aqui? Ó? Vocês têm aqui na coluna da esquerda as provas, né? Observe que são 5 provas: conservação, permutação, quantificação de probabilidade, oscilação de pêndulo e curvas mecânicas. Vocês têm aqui na segunda coluna as questões, né? Quantas questões tem? Algumas têm 2 questões, outras têm 4, outras têm 8, outras têm uma só, como a oscilação do pêndulo. Isso permite, a escala te permite identificar o grau de dificuldade de cada questão. O nível concreto é o nível mais simples, que é dividido em 2, concreto A e B. O intermediário, né, como o próprio nome diz, né, está numa posição ali intermediária. E o nível mais avançado é o nível formal. Formal dividido em formal A e formal B. Né? Aqui, nessa penúltima coluna, vocês têm aqui os scores, né, mínimo e máximo. Observe para o concreto, né? Se ele erra é 0, se ele acerta é 2, né? Acerta integralmente. E isso me permite, então, atribuir um score por prova. Então, a prova de conservação varia, então, de 0 a 4, a permutações 0 a 6, quantificação de probabilidade 0 a 8, oscilação do pêndulo vai de 0 a 2, e as curvas mecânicas de 0 a 8. Se você somar esse aqui, 6 e 4, 10, 18, 20 e 28. Então, portanto, 28 é o desempenho máximo que o sujeito pode ter. Nossa, não estou conseguindo nem fazer um 8 aqui. 28 é o desempenho máximo, seria formal B, que é o nível mais avançado. Né? Prosseguindo, como que eu calculei, como que eu desenvolvi um índice de expertise no xadrez? Então, observem que aqui eu tenho, por exemplo, regras básicas. Eu fiz uma entrevista com cada um dos participantes para saber se eles conheciam as regras básicas. Desde movimentos, capturas, a movimentos especiais, rock, promoção, en passant, se já tinha jogado torneio. Fiz várias perguntas, fiz um questionário, na verdade, que eu ia perguntando e eu mesmo ia respondendo. Então, a minha entrevista com cada um deles começava com essas regras básicas. Depois eles jogavam a partida contra o computador, contra o Fritz, e, como eu disse para vocês, eles tinham que pensar em voz alta, tinham que justificar as jogadas. E aí eu observava se durante a partida o participante fez um lance que eu chamei de erro de checkmate. Se ele fez um movimento que tem checkmate já no lance seguinte, ou seja, né, mate em 1. Se ele jogou a partida e deixou a possibilidade para o adversário aplicar checkmate. Como todos os participantes perderam para o computador, é evidente que, né, não teve checkmate para o participante com relação ao computador, teve só do computador com relação ao sujeito. Jogada ilegal. Será que o participante fez alguma jogada ilegal? Por exemplo, às vezes ele está em xeque, faz uma outra jogada. Tudo isso eu anotei aqui. Número de jogadas da partida. A partida foi relativamente longa, foi curta, né? Então, transformei esse aqui num score também.
Vantagem decisiva. Com quantos lances o computador apresentou uma vantagem decisiva? Se usei o próprio software fazendo análise disso aí. Erro informado. Será que o participante percebeu que cometeu erros? Né? Ele verbalizou isso, disse, não, ali eu cometi um erro. Eu sempre perguntava para eles. Se ele optou por abandonar a partida ou se jogou até levar checkmate. Observe que aqui está dividido, né, os 3 níveis, o básico, intermediário e avançado, e para cada um tem 2 colunas, o score que o aluno teve e o score corrigido, que eu usei um critério de correção para poder comparar entre os grupos. E aqui embaixo me dá, então, o índice de expertise. 35,9 para o básico, 51,98 para o intermediário e 83,5 para o grupo avançado. Muito bem. Feito isso, eu ia aplicar os testes também da EDPL, tabulados os resultados, me permitiu ver como os sujeitos se distribuem dentro das provas da EDPL, os níveis, né? Então, observe, CA é concreto A, que é o nível mais baixo, depois concreto B, o intermediário, o formal A, e o formal B, que é o nível mais avançado. Se vocês olharem, tem uma distribuição gaussiana aqui, uma curva de Gauss, né? Uma curva do sino, vamos dizer assim, onde você tem nas caudas da curva, né, o nível, os jogadores com desempenho mais baixo, e na outra extremidade, os participantes com o nível mais avançado, que foi o formal B. E aí, efetuando algumas comparações, por exemplo, se vocês olharem o nível básico e o nível intermediário, que eu estou marcando aqui, visualmente se vê que eles são bastante parecidos, são bastante semelhantes o desempenho. Então, uma primeira comparação foi a seguinte: será que eles são diferentes, né, do ponto de vista estatístico? Para isso, eu apliquei o teste estatístico Wilcoxon-Whitney para 2 amostras independentes e a hipótese nula não foi rejeitada, ou seja, não existe diferença entre o desempenho dos enxadristas básicos e intermediários. Então, do ponto de vista estatístico, o desempenho nos 2 grupos foi igual. Então, eu não poderia chamar esses jogadores de básico e intermediário, uma vez que eles estavam... era um grupo homogêneo, na verdade. Então, qual é a solução para resolver isso? Consultei um estatístico e consultei também o finado professor Cláudio Tonegutti, que me sugeriram de juntar esses 2 grupos, básico e intermediário, e chamar esse grupo de não avançado, em oposição ao grupo avançado. Observe que sempre a prova, quando é uma prova formal, então aqui vocês têm a barra mais clara, o concreto, né? Concreto A e B, a barra cinza aqui no meio é o nível intermediário, e a barra mais escura é o nível formal, tanto A quanto B. Observe que no nível avançado, né, o nível formal A e B eles apresentam sempre um desempenho superior, né? Então, no próximo slide, eu já coloquei, então, distribuir os participantes em 2 grupos somente. Não avançado, que junta básicos e intermediários, né, e o grupo avançado. Então, de novo, se olhar a barra mais escura, que representa o nível formal mais avançado na escala de desenvolvimento cognitivo, né? Ele, no avançado, ele é bastante superior. Mas, submetendo ao mesmo teste estatístico, né, Wilcoxon, Mann e Whitney, para 2 amostras independentes, eu posso ver que agora a hipótese nula ela foi rejeitada. Então, eu fico com a hipótese alternativa, H1. Os enxadristas avançados têm um desempenho melhor que os não avançados na escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Né? Então, essa foi uma comparação aqui que a gente fez também. Observando o desempenho nas provas, né, por exemplo, a prova de conservação, observe que a prova de conservação ela não exige um pensamento formal, ela não tem nenhuma questão que envolve o pensamento formal, seja o A, seja o B. Então,
aqui dá para ver que o desempenho, visualmente, sem aplicar nenhum teste estatístico, você vê que é bastante semelhante o desempenho dos dois grupos. E ao aplicar o teste Q² para duas amostras independentes, nós observamos que a hipótese nula não pode ser rejeitada. Então, eu posso concluir disso que não existe diferença entre o desempenho dos jogadores avançados e os não avançados nessa prova da conservação. A diferença vai aparecer mais quando tiver prova que envolva o pensamento formal, que é ali que os jogadores avançados se destacaram mais, como a minha hipótese de pesquisa previa exatamente isso, né? Na prova de permutação, visualmente também, sem aplicar nenhum teste estatístico, dá para ver que o desempenho dos jogadores avançados do xadrez, ele foi superior. Então, observe que aqui tem questões envolvendo o raciocínio, o pensamento formal A e o formal B. Justamente as questões onde o grupo avançado se destacou mais, né? Que é essa barra do meio e a barra mais escura, né, que está à direita. Então, a hipótese nula aqui, aplicando o teste Q², ela foi rejeitada. Os enxadristas avançados apresentam um melhor desempenho do que os não avançados nessa prova de permutação. Na prova de probabilidade, né, prova que envolve raciocínio probabilístico, observe que dos quatro níveis, né, cognitivos que as questões exigiam, o intermediário, o formal A e o formal B, o grupo avançado mostra um desempenho superior. Visualmente, embora no intermediário é muito parecido o desempenho dos dois grupos. E no concreto, veja que não dá diferença, né, que é a primeira barra mais clara, né? Então, uma questão de nível cognitivo concreto, os dois grupos fazem tranquilamente. Mas quando é uma questão mais difícil, mais elaborada, que exige um pensamento mais sofisticado, né, o grupo avançado no xadrez acaba se destacando, né? Aplicando o teste Q² aqui, nós percebemos que a hipótese nula foi rejeitada. Portanto, ficamos com a hipótese alternativa que diz que os enxadristas avançados têm um desempenho melhor do que os não avançados nessa prova de probabilidade. Curvas mecânicas. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar cada uma dessas provas, né? Lembrando que na minha tese de doutorado está bem destrinchado, né? Tem um capítulo da tese versando só sobre essa escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Prova de curvas mecânicas, ó, tem questões do concreto ao formal B. Se você olhar o formal A e B, o intermediário também aparece, fica visível que o desempenho dos jogadores avançados no xadrez se saiu melhor. A barra escura aqui, né? A barra cinza um pouco mais claro, né? Também foi superior. E mesmo o nível intermediário foi superior nessa prova aqui. O que foi igual? A prova que envolve o pensamento concreto foi igual nos dois. Aplicando teste Q² de novo, a hipótese nula foi rejeitada, ficamos com a hipótese alternativa, o H1. Jogadores avançados têm maior desempenho do que os não avançados na prova das curvas mecânicas. E aqui eu coloquei para vocês verem as provas formais, que é o que mais importa, porque a diferença maior está aqui nessas provas formais. Então, coloquei no mesmo gráfico todas as provas formais. A barra mais clara é o grupo não avançado, né, como está aqui. A barra mais escura é o grupo avançado. Primeira coisa, eu coloquei aqui o índice de expertise no xadrez, né, o grupo avançado 83,5, o desempenho deles, contra 43,9 do grupo básico, e depois, olhando a prova de permutações. Na prova de permutações, o desempenho dos avançados foi 50% superior. Na prova de probabilidade, 27,15% superior aos jogadores avançados. E aí, uma curiosidade aqui, a prova do pêndulo foi igual. Os dois tiveram o mesmo desempenho.
né? Na prova de curvas mecânicas, 46,7 superior para o grupo avançado no xadrez. E se considerar a escala, a IDPL, que é a escala do pensamento lógico geral, considerar todas as provas, né, os jogadores avançados no xadrez apresentaram um resultado superior a 31,7%. 31,7%, né? As três comparações que eu falei lá no início, sexo, idade e série, nenhuma delas foi, o resultado foi favorável, né, a um dos dois grupos. Então, portanto, a hipótese nula, não existe diferença de desempenho entre o sexo, entre meninos e meninas ali, né? Também não houve diferença significativa entre as idades, né, no tocante ao desempenho da escala de desenvolvimento do pensamento lógico, né? E, por último, a série escolar também não houve um resultado estatisticamente significante, né? Comparando o desempenho no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano, né? Aqui, o torneio de xadrez, como eu disse para vocês, né, que eu fiz um torneio com o grupo de avançado, por isso que está aqui, né, a letra A, né, são todos os jogadores que foram classificados como avançados no xadrez. Se vocês olharem aqui, ó, FB, formal B, o nível mais avançado, né, 28 pontos é o máximo, 28 é o máximo, 26 pontos, depois vem o formal A, 4 jogadores classificados como formal A. Nível formal A. 19, 19, 18 e 18 pontos. O nível intermediário e 2 jogadores que foram classificados como concreto. Então, observe que o jogador, o A10, aqui o sujeito A10, ele ficou em primeiro lugar. A colocação esperada dele nesse torneio era primeiro ou segundo lugar, uma vez que tinha um outro também com 28 pontos. Ele ficou em primeiro lugar, ele venceu o torneio. Era esperado exatamente isso. Portanto, não teve oscilação. Era esperado a posição 1, 1 ou 2, ele ficou na 1, resultado esperado. Se você olhar o último sujeito, ele fez 4 pontos só na escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Era esperado dele que ele ficasse em 10º no torneio. E a colocação dele foi 8º. Portanto, ele oscilou, subiu 2 posições. A oscilação maior foi desse sujeito aqui, o A2, que fez 9,5 pontos na escala EDPL, era esperado a 9ª posição dele no torneio, e ele ficou em 3º lugar no torneio. Então, subiu 6 posições, foi o que subiu mais posições. No restante, os jogadores oscilaram, né? 4 para baixo, 2, 4, subiu 2, o jogador A6 ficou na posição que era esperada para ele. Então, foi interessante isso aqui. É evidente que eu não esperava uma correspondência termo a termo, como se diz, né? Ou seja, que o que era esperado saísse 100% igual. Mas interessante, se você olhar as extremidades da tabela, eles ficaram próximo, mais ou menos, do que eu esperava, né? Se a gente pensar a relação entre o nível enxadrístico e o desempenho no pensamento formal, esse foi o meu objetivo na pesquisa, eu posso pensar em 4 tipos de relações que estão colocadas aqui nessa tabela. Relação de tipo 1, 2, 3 e 4. As relações 1 e 2 são as que mais me interessavam para a pesquisa. O que a relação de nível 1 diz? Ela diz que você pode ter um pensamento avançado, você pode ser um jogador avançado no xadrez e ter um desempenho formal na escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Aqui no diagrama de Venn está assinalado, né? E o valor proposicional aqui é verdadeiro. É isso que eu queria saber. Será que os jogadores avançados no xadrez, né, teriam um desempenho formal na IDPL? Então, se vocês olharem aqui no quadro do lado, 70% dos participantes que foram classificados como avançados no xadrez obtiveram um desempenho cognitivo formal na IDPL.
Então, a minha hipótese de pesquisa previa mais ou menos isso. Então, depois da coleta dos dados, análise, né, eu pude ver que isso de fato aconteceu. Ou seja, o jogador, quando ele é avançado no xadrez, ele demonstra um tipo de pensamento que é muito parecido com o pensamento que é descrito por Jean Piaget quando estuda o pensamento do adolescente, a lógica do adolescente, né? Seria o nível mais avançado dos 4 níveis de desenvolvimento cognitivo que o suíço Jean Piaget estudou, né? Nível sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e o formal. Trabalhei só com os 2 níveis finais, operatório concreto e o formal, né? E o pensamento formal. Então, e a relação de tipo 2, olha que interessante. Essa eu gostaria, a minha hipótese previa que ela fosse falsa, ou que pelo menos o número de participantes que apresentassem essa relação fosse menor do que a relação de tipo 1. Porque veja o que ela diz: o jogador é avançado no xadrez e não formal na IDPL, na escala de desenvolvimento do pensamento lógico. Isso aqui, para mim, deveria ser falso, ou o número de jogadores que apresentassem essa relação deveria ser inferior aos jogadores que apresentaram a relação de tipo 1. E, de fato, foi isso que aconteceu. Ó. Continuando aqui nesse box aqui, ó, eu estou marcando aqui, observe, continua, e, respectivamente, 30% dos participantes obtiveram, os participantes avançados, né? Obtiveram desempenho cognitivo não formal na IDPL, relação tipo 2. É evidente que nunca vai dar zero esse aqui, né? Porque mesmo quando você está aplicando a prova, pode ter alguns problemas, né? Às vezes a pessoa se distrai com determinada coisa, aconteceu, depois eu olhando os vídeos, eu vi. Então, às vezes a pessoa entende a instrução que você dá, um pouco dúbia, um pouco equivocada, pode acontecer várias coisas, mas o que eu esperava é que, se aparecesse um percentual aqui, que ele fosse inferior à relação de tipo 1. E, de fato, foi 30% aqui. Então, 30% dos jogadores avançados no xadrez, né, apresentaram pensamento não formal. A relação de tipo 3 e 4, eu não me ocupei muito no meu trabalho. Mas a de 3 é fácil de se ver que ela é verdadeira, porque o jogador pode ser não avançado no xadrez e pode apresentar pensamento formal. Senão, a gente tinha que pensar que só jogadores de xadrez desenvolvem o pensamento formal, o que, evidentemente, é um absurdo. A pessoa pode desenvolver o pensamento formal por vários meios, né? O xadrez seria uma forma de estipular aí. E a última diz que o jogador ou participante pode ser não avançado no xadrez, ou seja, básico, intermediário, e também não formal na IDPL, também normal. Né? Analisando um pouquinho mais, segundo meus dados, a gente pode ver que 95% dos participantes classificados como não avançados no xadrez, ou seja, básicos intermediários. Eles obtiveram desempenho não formal na IDPL, o que está previsto pela relação de tipo 4, que é essa que está aqui embaixo. Ó. E, respectivamente, 5% dos participantes não avançados, é o que a gente está vendo agora, apresentou o nível cognitivo formal. Mas esses percentuais poderiam variar, sim, ao acaso. Poderia ser que esse número não fosse tão grande, que fosse 50% para cada lado, ou que a relação de tipo 3, o percentual fosse maior aqui. Então, esse aqui assim, não é tão importante para a pesquisa. O mais importante é o que se encontra aqui nesse box, aqui, ó, nessa caixa aqui. Estou quase finalizando já. E aí eu coloco aqui para vocês também uma sugestão.
essa sugestão vem do psicólogo e enxadrista holandês Adrian de Groot. Ele escreveu um livro fundamental que eu recomendo para todos que querem conhecer mais o xadrez. É um livro chamado Pensamento e Escolha no Xadrez. Infelizmente não tem tradução para o português, pelo menos não que eu conheça, mas é um livro muito importante que acabou determinando diversos paradigmas de pesquisa no xadrez. O Adrian de Groot, não nesse livro, mas num memorando em 1978 que ele apresenta para a Federação Internacional de Xadrez, no Congresso, ele propõe 2 tipos de benefícios que o xadrez pode estimular, o que ele chamou de benefícios de alto nível e de baixo nível. Ele diz que os benefícios de alto nível, eles estão geralmente ligados a aumento na inteligência, criatividade, desempenho escolar, e ele diz que a maioria das pesquisas de xadrez geralmente tentam identificar esses benefícios de alto nível. E a sugestão que o de Groot dá nesse memorando é que as pesquisas deveriam se pautar mais no que ele chama de benefícios de baixo nível, que seria basicamente estimular o xadrez, por exemplo, enquanto atividade poderia estimular, né? Seria estimular a autonomia nos alunos, a autoestima, a atenção e a concentração, o autocontrole, a empatia, socialização, aquisição de regras. Ele diz assim, se as pesquisas se pautassem mais por esses objetivos que ele chamou de baixo nível, ele disse assim, os resultados seriam mais interessantes, né? Porque às vezes você mira muito alto e acaba tendo problemas, né, de extrair algo significativo, assim, do ponto de vista estatístico, com esses objetivos que você coloca, né? Então, agora o último slide, finalizando, né? Eu trouxe esse material para vocês, essas reflexões. Veja que às vezes eu faço o papel de advogado do diabo também, né? Porque eu acho muito importante a gente saber as limitações, muitas vezes, né? Para a gente poder entender essas limitações, tanto metodológicas, de pesquisa, e tentar achar algum caminho, né, para pesquisar esse tipo de coisa. Eu vejo muito as pesquisas como redes, né? Rede conceitual, tipo uma rede de pegar peixe. Dependendo como se faz a rede, você pode pegar um determinado tipo de peixe. Peixes menores podem passar direto pela rede. E aí entra aquela frase do Carl Sagan, que eu gosto, ele diz, ausência de evidência não é evidência de ausência. Às vezes você está procurando algum resultado na tua pesquisa e você não encontra aquilo, não quer dizer que não exista, quer dizer que naquele estudo, com aquela metodologia, com aqueles sujeitos, você não encontrou nada, mas não... Ausência de evidência não é evidência de ausência, não quer dizer que você não quer dizer que não existe nada, quer dizer que naquele estudo, com aquela metodologia, você não encontrou. Então, para quem tiver interesse depois em ver, eu disponibilizo a minha tese de doutorado na internet, coloquei o link aqui embaixo, é o meu nome, www.wilsondasilva.com.br, né? Copiando esse link, jogando lá, você pega o volume 1, ela tem 2 volumes, o volume 2 são só os dados, né, que eu coletei, para quem quiser ver se as minhas conclusões estão corretas do ponto de vista dos dados que eu apresentei, né, a gente tem que disponibilizar isso sempre para os participantes. Então, vamos dizer assim, grosso modo, né, é isso. Eu estou muito feliz, né, de a gente poder discutir uma temática, para mim, tão significativa, né? Eu tive a sorte de aprender xadrez na escola ainda, né? Uma escola pública que tinha vários problemas, não tinha uma quadra coberta, mas em aulas de educação física nos dias de chuva, a gente tinha a chance de aprender a mexer as peças e tal, né? E eu tenho para mim que o xadrez foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha escolarização. Junto com a capacidade de ler e escrever, as operações matemáticas, né? O xadrez está ali como entre as coisas mais importantes, né, que eu aprendi durante a minha escolarização, né? Durante a escolarização obrigatória ali foi uma das experiências mais importantes, né? E por isso que eu pesquiso
o xadrez. Eu digo, mas se foi importante para mim, será que não é importante para outras pessoas, né? Eu ia para a escola para jogar xadrez, porque é, eu jogava, não vou dizer que jogava bem, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas as pessoas jogavam menos do que eu. Então, aquilo me dava né, um alento ali motivacional. Eu queria jogar sempre, né? Queria jogar mais e tal. E depois isso acabou me levando, né, para fazer a minha graduação em pedagogia, a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre estudando, tentando aproximar o jogo de xadrez com a educação.